Fala galera, boa noite. Boa noite, pessoas. E aí pessoal, bem-vindo mais uma noite a gente aqui na nossa mesa da comunhão, gosto de falar. Falei que ia cortar o cabelo, agora tô usando mesmo. Minha esposa cortou. Ela fica passando a mão assim igual um urso. E aí, fofinho. gente? Fica fofinho mesmo. E aí, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Fala aí, gente. Pedindo de orações, mandem pra gente. A gente sempre pede no final da live, mas vou pedir porque às vezes as pessoas não têm tempo de terminar. Exatamente. Pedir oração. Pedido de cesta básica. A nossa igreja, ela fornece cesta básica para as pessoas. Tá? É só entrar em contato com a gente ou no Instagram da igreja. É Comunidade Batista Vida. A gente tem contato também com outras igrejas. Estão dando um suporte bem legal, então assim, se tiver problema de cesta básica, manda aqui pra gente, chama a gente no direct ou copia aqui. Também a gente vai subir também no nosso canal. E aí vocês também podem mandar por lá, tá? E é isso aí. Pedido de oração, que a gente gosta de sempre avisar, e comentário assim, até pra gente, que a gente sempre fala no final, eu já começar a falar no começo, tá? Então, a ideia aqui, a nossa mesa da comunhão que a gente fala, é pra gente se amar, é pra gente aprender junto, né? Então tem coisa que talvez alguns saibam e a gente não, e a gente quer aprender com vocês. Então eu mando aqui e tal, ou leio esse livro e tal, que não sei o que a gente lê, e aí a gente conversa sobre isso e a gente aprende com vocês e vice-versa. A ideia é essa, pra gente se ajudar, tá? Então manda aqui as opiniões, enfim, ajuda e a gente vai junto. Então, de novo, sejam bem-vindos, mais um dia, mais uma quarta-feira, né? Então, segunda e quarta a gente sempre aqui. Desculpa porque segunda-feira não deu. Segunda-feira eu estive lá com meu pai, né, que está internado, né, como vocês sabem, e a minha esposa passou mal. A Anny passou mal. Ela tem uma enxaqueca bem forte, enxaqueca crônica e tal. Então, vira e mexe, a gente tem que ir para o hospital também. Chega às vezes a tomar morfina para passar a dor. Então, quase que rolou isso. E então por isso que a gente não fez, né? A gente não conseguiu ter esse pique, então a gente pede desculpa pela falta com vocês aí, mas é por isso, tá? A gente faz questão de te falar o porquê. Então, assim como a gente pediu já, manda essas orações, tá? A gente pede também para que vocês continuem orando por nós, continuem orando por meu pai. Sabemos que ele vai ter alta amanhã, mas a guerra ainda continua, a luta ainda continua, né? Então a gente vai no processo aí pra gente tratar esse probleminha que ele tem de saúde. Vamos lá, hoje a gente dando continuidade, a gente vai falar sobre filhos de pastores gays. Então, filhos gays de pastores. Filhos gays de pastores, filhos de pastores gays. Apesar Pode que, ser assim, também. Apesar que é um tema aqui, na verdade, né? Porque estava na minha cabeça, eu acabei falando. Mas, não, eu também fiquei perguntando, como que será que eu monto o texto pra live? Porque tem muita gente, assim, sobre essas igrejas, né? Que tem um ministério onde os pastores e a igreja toda segue essa linha de homofetiva, né? Isso. Mas o combinado não era isso. O combinado é que a gente ia seguir. A gente falou sobre a ideologia de gênero e que a gente ia continuar hoje falando sobre filhos gays de pastores, tá? Vamos lá. Eu sou hoje em dia a gente vai na Batista Comunidade de Vida, né? Só que a igreja que eu ia antes, que é a igreja dos meus pais, pra você ter ideia, é uma igreja que pra mim ela é referência, ela é exemplo. O pastor de lá, assim, é um cara que não tenho o que falar, assim, o cara é impressionante mesmo. E por coincidência, tem esse tipo de atividade, vamos colocar assim, de vivência, né? Então, ele tem, se não me engano, eram 2 filhos e tal, não vou falar aqui o nome dele, não vou falar com a igreja que é por questão de ética também, né? E pra preservar, porque tem, enfim, né, gente, a gente sabe, não vou falar dos outros, não vou falar da gente, a gente é um povo curioso e muito chato mesmo e acaba de sair falando um monte de coisa na internet, então por isso que eu não vou falar o nome nem a igreja, tá? Mas os filhos deles, um é envolvido, um é homossexual e o outro tinha problemas com dependência química, né? E aí esse dependência química acho que agora conseguiu
se reestruturar e tal, tá com família e tal, né? Então, no passado teve esse probleminha aí. E o outro, ele é homossexual, tá? Então, o que a gente vem para falar, assim, sobre a nossa opinião, né? De novo, a gente sempre dá a nossa opinião, né? Não é uma ideologia, é uma opinião. A gente sempre conversa disso, né, amor? Sim. A ideia aqui é justamente isso. A gente sempre fala voltado naquilo que a gente não só tem uma vivência, mas como aquilo que a gente acredita, tipo, baseado então é na nossa opinião mesmo. Aí você fala, pô, mas é que vocês falaram isso, vocês falaram assim, gente, de novo, é nossa opinião, vamos conversar junto, vamos sentar e conversar. A ideia é justamente essa, a gente conversando assim, a gente se ama, né? Então, assim, o que a gente acha? A gente acha que pode acontecer com qualquer um, né? Mas como a gente leu e até nos artigos, a gente não acredita no ponto onde assim, a criança ou as pessoas nasceram assim. Até como a gente leu, né, no artigo, né, a gente não acredita nisso, que nasceu com mais cromossomo tal e que não sei o que isso acaba levando a ter certos indícios de que a pessoa é assim e tal. O artigo, ele é o artigo da Associação Internacional de Pediatria, Associação Americana. Então, a gente falou no outro vídeo sobre esse artigo, é um artigo recente, foi publicado ano passado, então, no final do ano passado, então ele tá bem fresquinho, bem atualizado. Ainda em momento pandêmico ele foi publicado. Sim, porque os estudos eles haviam feito antes, né? Então, tem esse artigo e também teve um estudo que eu vi, se eu não me engano, esse faz bastante tempo, mas foi em 2015 ou 2013, alguma coisa assim, que foi sobre o mapeamento cerebral. Também não houve diferença entre pessoas que gostam do mesmo, sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Não houve diferença para aqueles que se sentem pro sexo oposto. Então tá vendo? Então é isso daí. A gente sempre tem a nossa opinião e a gente se baseia em alguns estudos também naquilo que a gente acredita. Isso é fato. Somos dois cristãos, a gente conversa aqui. Só que aí que tá. Cristão é muito conhecido por ser muito preconceituoso e tal, e tal, e tal. E ao passo que isso é uma verdade, a maioria, né, pode ser, ou alguns são, e aí acaba queimando a gente. O outro fato é que, como a gente falou aqui, às vezes a ideologia de uma maioria esmagadora acaba prejudicando aqueles que pensam de certa forma. Então, por exemplo, eu falo assim pra vocês, nós somos cristãos, dois cristãos aqui, e a gente tá falando sobre filhos gays, né, de pastores, então filhos gays de qualquer outra pessoa e tal, mas a gente vai falar de pastores, mas enfim, a gente fala assim, não, mas meu filho, ele desde pequeno ele era assim, ele era assado, ele preferia brincar com boneca ao invés de boneco e tal, e por aí vai, então ele é gay, e a sua opinião é tal, que não sei o que, não, beleza, é minha opinião, mas o fato é, a gente não tá aqui pra ser uma maioria ou minoria, esmagadora ou não, né, Ou não está aberta a diálogo, né? Exatamente isso, para não estar aberta a diálogo. Não, é pelo contrário, para a gente estar aberta a diálogo. Só que a gente também buscou estudos. Então, como a gente viu, a gente acabou de falar, então a gente viu alguns artigos e vimos algumas histórias, né, de pessoas com ali currículo e estudos clínicos ativos, né, para conseguir comprovar certas coisas. Agora você fala assim, tá, mas como você me explica o fato do meu filho com 4 anos de idade ter um lado mais assim engraçado? Então, eu não explico. Para ser bem sincero, eu não explico. O que eu acho a gente vai tomar isso como uma verdade absoluta? Tá, é uma pergunta pra gente pensar. Então, por exemplo, mas o meu filho ele é assim sem assado, o filho desse pastor mesmo. Não, então se ele, esse pastor tal, de uma igreja XPTO, e o filho dele também então pode ter outros? Sim, pode ter outros. Aí então você concorda que é certo? Não, então, existir e certo são duas coisas completamente diferentes. Certo e errado já é uma coisa completamente diferente, porque ela é relativa. O que é certo pra mim, às vezes não pode ser o certo pra Deus, né, que é o que a gente acredita, mas às vezes na leitura, na interpretação. Mas o fato o que eu acredito é que não é preconceito quando eu falo naquilo que eu acredito.
Eu não estou sendo preconceituoso. Você não está sendo preconceituoso ou preconceituosa quando fala naquilo que você acredita. A gente está sendo preconceituoso quando a gente fala que é isso e pronto. Entendeu? E acabou. Então, naquilo que eu acredito, que é a base bíblica, é homem e mulher. É igual aquele pastor conhecido, Cláudio Duarte, que fala: tem a garagem e tem um carrinho. Carrinho, dá bate-bate. Garagem com garagem, ninguém estaciona. Então, isso tá muito alto. Né? Não, acho que tá bem bom. Não, a música é boa. A música, ó, pra quem quiser, é do Jordan Feliz, será que é isso? Acho que é Jordan. Tá, Jordan Feliz. Jordan Feliz. Então, depois a gente passa aqui também. Tem umas trilhas bem boas. Mas é justamente isso, assim, a gente acredita, e isso não é um preconceito quando eu falo, nossa, eu acredito nisso, tal, e a gente estudou para ter uma conclusão da nossa opinião. Isso não é preconceito, gente. Eu acho que se a gente pensasse dessa forma, a gente talvez estaria aí conseguindo participar de conversas na onde uma opinião é divergente da outra. Mas parece que o que a gente está buscando é lacração, parece que a gente está buscando pessoas que somam com aquilo que eu acredito, lambe uma ferida e torna-se uma verdade. Lembra que a gente estava falando? De uma maioria esmagadora, aí vem um que pensa alguma coisa e não causa efeito. Vem 2, aí quando vem 10, opa, tá balançando aqui. Aí vem 100, já tornou aquilo uma verdade. E a gente vem buscar estudos e tal. Então, como a gente viu um estudo até que a Aline falou, estudos clínicos no sentido sanguíneo, clínico no sentido psicológico, para analisar se a criança ela nasce homossexual. E as conclusões são que não há isso, né? Nos estudos que a gente viu. Por isso a gente fala assim, se tiver mais estudos ou coisa do tipo, manda pra gente, a gente vai ler e vai falar sobre isso. Né? Então isso é baseado nos estudos que a gente fez. E estudos de companhias grandes, como a gente falou aqui, a pediatria americana, né? Associação de Pediatria Americana. E lá tinha o fundador, o presidente do Hospital Hopkins, na verdade do Instituto e do Hospital. Hopkins é um hospital. São dois médicos. São dois médicos. É o hospital e a instituição de maior estudo em pediatria dos Estados Unidos. Né? Então, enfim, tem ali seu peso, né? Com certeza. O fato é, quando há um estudo e não há uma opinião no sentido, uma conclusão em base à opinião, mas em base em estudo, é importante a gente olhar assim, gente. Por que eu tô falando isso? Porque também não é porque tal pessoa, tal ONG, tal empresa, tal instituição fez ali um estudo, hoje em dia tá tão todo mundo botando o dedo na ferida e botando o dedo onde não é chamado, que nem isso hoje em dia eu falo assim, torna como uma verdade. Não, peraí. Vamos lá, vê a instituição, vê os pontos e estuda e vê se ali não tem uma opinião no meio. Porque, por exemplo, a gente falando de um assunto desse que é tão delicado, eu já ouvi pessoas falando que, vamos falar do meu âmbito, tá? Do nosso âmbito de igreja. Já vi pessoas falando que era de igreja não sei quanto tempo e tal, mas aí quando teve um filho e o filho se tornou gay, né, e tal, assim, do tipo, né, a pessoa veio com essa linha e falou assim, não, mas as pessoas podem nascer gay, sim, meu filho é assim e tal, que não sei o quê. Mudou de ideia. Eu não acredito mais na igreja e mudou de ideia. E saiu, entendeu? Então por quê? Porque tem alguma coisa ali, uma opinião formada, porque isso tocou numa ferida que ela tem, e aí agora já mudou tudo. Gente, eu tô propício, a Anitta também, a gente quer ter filho, a gente já falou com vocês. E bastante agora. A gente quer ter bastante, a gente quer ter uns 4 filhos. Então, assim, se um pende pra algum lado e, enfim, e é gay, e vira gay. Né? Por que eu tô falando vira? Porque é base naquele estudo que a gente falou. Que não nasce gay, mas vira gay. Com base no estudo, a gente tá falando com base nisso, na nossa opinião também. Então, se ele vira gay e tal, o que eu vou fazer, gente? Vou falar que não sei o quê, e sair expulsando 19, 20 mil demônios e falar que não, eu vou amar do mesmo jeito. Mas agora eu também não consigo, com base em estudos e com base naquilo que eu acredito, né, que é a Bíblia, a fundação de várias constituições de vários países importantes, inclusive o nosso,
Fica aí, é a base bíblica, tá, pessoal? Então, eu acredito seguramente, fielmente na Bíblia. Então, com estudo com base bíblica, com base estudo clínico mesmo, eu não vou poder falar que meu filho nasceu gay. Entendeu? Então, é isso que a gente queria falar, assim, essa é a nossa opinião. É delicado quando a gente fala assim, mas o seu filho não é gay, mas o seu filho é gay. Não, gente, eu não estamos aqui para falar isso. Eu não estou aqui para falar que eu vou ter ou não. Não, porque eu sou de igreja, então eu vou falar assim, não, meu filho, eu nunca vou ter um filho gay. Entendeu? Não, a gente não está aqui para falar isso. A gente não pode falar isso. A ideia aqui é falar com base em estudos, a gente viu, com base em estudos e na Bíblia, que há países que a Constituição é a base dela, como a gente falou aqui, inclusive a nossa, os filhos não nascem gay. Essa é a nossa opinião. E também na nossa outra live, eu deixei descrito, eu também vou colocar nessa, as bases dos estudos. Inclusive, teve um estudo francês que eles fizeram com crianças a partir de 6 meses, e aí os bebês, né, eles engateando, iam pro brinquedo correspondente do seu sexo, a maioria, né? E os que não foram, mais tarde, ao desenvolver isso com a família, ele conseguiu brincar com os brinquedos do sexo dele, correspondente ao sexo dele. Então, não é falando que menina não pode brincar com carrinho, claro que pode, mas ela tem que ser induzida mais a brincar com criança. O estudo prova isso, que você ensinando o seu filho como se comportar, o que ela é, por ser uma menininha e tal, ela vai ter uma tendência maior a ser uma pessoa que se atrai por sexo oposto. E aí, falando biblicamente, tem uma parte da Bíblia que fala, né? Ensina o teu filho ao caminho que ele deve andar e ele não se desviará dele. Então a gente também acredita nisso. Aí os estudos estão para comprovar o que já está escrito dentro do que a gente acredita, né? Há milhares de anos. Há milhares de anos. E se você pegar o Antigo Testamento, nas leis de Moisés, ele fala sobre os relacionamentos homoafetivos. Ele fala para não fazer. Não é que... Pra você ver que isso existia já desde o começo dos tempos. Muito antes de Cristo. Muito antes de... Muito antes de Cristo. e tá ali nas leis de Moisés, né? Então, porque quando a gente começa a... Que é o que, de novo, gente, o que a gente tem falado, quando a gente começa a tornar uma verdade absoluta alguma coisa, ela é perigosa, né? Porque só porque tô de preto, aí pronto, agora tô falando assim, não, preto na verdade, tô dando um exemplo, claro, bem genérico, tá, gente? Bem genérico porque fica mais fácil, acho, da compreensão, e não falando que é besteira o assunto, tá? Por favor, tá vendo? Até nisso, a gente tem que explicar e tomar sempre cuidado com as palavras, justamente por isso, porque, nossa, vem aí um outro e já começa a fazer lacração e tal, que não sei o que, a gente também é assim, gente, a gente tá com conteúdo pífio, que alguma pessoa que não concorda com você, ela já te endemonizou, ou vou falar na primeira pessoa, eu não concordo com você, pronto, eu já endemonizei você, então, gente, não é isso, é cabeça maduras que vai lá e conversam e tal, é igual no Senado, a gente tava assistindo a CPI, e outras reuniões que a gente assiste, tá, acompanha, você vê lá, eu posso não discordar, eu posso, tipo, achar você XPTO, mas na hora de falar é Vossa Excelência. Então, assim, a gente tá aqui, a gente tá mantendo, tipo, nesse nível, assim, a gente tá, né, respeitando cada um. Tentando respeitar ao máximo. Se eu não concordo com você, não quer dizer que eu vou endemonizar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É como um cristão falando com um judeu. O judeu não acredita que Jesus é o Messias. É o Messias, até hoje eles não acreditam nisso. Então, isso eu tô falando cristão... Tá, evangélico e católico aí no mesmo time, tá? Então, porque nós acreditamos no Cristo, em Jesus, como Cristo vivo, no Messias. Então, a gente viu uma entrevista com o Ravi, e, gente, ele super respeitando a opinião da gente sobre
sobre o cristianismo e tal, mas eles não acreditam. Mas eles também não ficam te julgando. Só pra não mudar, mas é só pra trazer de volta, como se eu falasse lá, igual o exemplo que eu tava dando. Não, que o certo agora é usar a camiseta preta e raspar, tá vendo igual eu raspei? E pronto, já virou, tipo, isso uma verdade, porque hoje em dia agora as pessoas estão querendo raspar o cabelo e tal, não sei o que. E, nossa, por que tá todo mundo raspando o cabelo? E aí sai postando no Instagram, TikTok, não sei o que. Pô, tá todo mundo postando. E aí pronto, por causa de um cabelo, que você tem cabelo e tá todo mundo postando, você já tá se sentindo até mal por ter cabelo. De novo, gente, é um exemplo totalmente banal, tá? Mas se a gente abrir a cabeça, muitas das vezes é isso que acontece. Eu tenho amigos gays e tal, e eu acho eles na linha ali de raciocínio, alguns bem fechados e outros bem abertos. No sentido assim, ó, eu sou gay e tal, mas eu entendo que é assim, assim, assim e tal. Também não vou falar pra você que eu nasci assim e tal. Então, teve uma parte ali na minha vida que foi crucial pra eu tomar essa decisão, então, entendeu? Então, eu de verdade, gente, até o amor pra mim, ele é uma decisão. Por que eu acho também, vamos dar um pouco de pato pra ganso, que é outro assunto também, que aí vai ser um dos próximos assuntos, a gente já fica aí a dica, ó. Casamento. Meu casamento tá no começo e tal, né, claro, então é fácil virem falar assim, seu casamento tá assim porque tá no começo e tal. Mas a gente segue uma linha e a gente vai seguir até o fim ali dessa linha de que casamento é uma decisão, não é um sentimento, uma emoção. A gente conhece casais aí que tem filhos, tem há bastante tempo, tem aí meus pais para comprovar isso, tem os meus avós que faleceram, vai completar acho que agora 2 meses. Acho que eles tinham 60 anos de casado, né? 60 anos de casado, meus pais com 38, né? Tá aí, ó, o que a gente tava falando no começo, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e mais tarde não se desviará dele. É isso que a gente acredita, que o casamento ele é uma escolha, uma decisão, porque é uma decisão de amor. Então eu não amo mais ou menos minha esposa porque ela tem XPTO de consciência, XPTO de ação, XPTO de vestir, né, do jeito que ela se veste, o corpo, o físico. Não, eu decidi e por lá vou. Ah, mas apareceu pessoas ali, gente, de verdade, vamos ser franco aqui, vamos mudar um pouco de exemplo, igual eu gosto de dar. Se for pensando em carro, alguma coisa assim do tipo, comprou um carro aí, pensa em um carro aí, você comprou uma Mercedes muito top. Você conseguiu, chegou lá. Depois de um ano, essa Mercedes ainda é o carro que você chegou lá e falou assim, não, eu cheguei lá e é isso mesmo. Vamos ser sinceros. Depois você não começa a olhar já outros, né? Seu sonho sempre foi ter um Uno. Mas depois do Uno você quer ter um HB20. Depois do HB20 você quer ter um Civic. Depois do Civic. Não é assim, gente. E tudo bem, não tô falando que é certo e errado a gente almejar. Mas a gente tem que ser sincero. Então é assim. A gente vai subindo de escala até em desejos e emoções, né? Mas no casamento... Não, no amor não, é uma decisão. Então é a mesma coisa que a gente está falando, que a escolha sexual, até dos meus amigos gays, eles falam assim, eu tomei essa decisão, então tá vendo? Eu tomei essa decisão quando eu tinha cheguei a tal idade. Então é isso que a gente tinha para falar aqui, com base em estudos, com amigos gays que a gente tem, com a Bíblia que a gente tem como uma verdade absoluta, como a gente falou aqui, constituições são baseadas nela e tal, a gente não viu razões para falar que pessoas nascem gays. Então filhos de pastores, filhos gays de pastores, pode acontecer, por que não? São pessoas normais, né? São pessoas normais, como falamos aqui. A gente tem vontade de ter 4 filhos, então se a gente tiver mesmo essa quantidade ou não, mas e se o nosso filho tomar uma decisão de ser gay? Vão amar menos, vão amar mais? Gente, entendeu? Tá vendo como o tipo de assunto que a gente chega? Olha o tipo de... Entendeu? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Sim, principalmente no nosso meio. A gente sente uma falta de maturidade muito grande no meio dos jovens cristãos. Então a gente tá... um grupo, uma geração que tem informação na mão, mas ela vê informação que atrai ela, que gosta dela, e ela, na verdade, nem vai atrás dessa fonte para saber se é verídico ou não. É uma geração que não estuda, é uma geração que não lê livros, é uma geração que prefere lacrar do que estar certo, que existe os dois lados. Então, a gente demora mais um tempo para explicar, porque a gente tem esses cuidados que a gente, às vezes, não deveria ter mais. Já era pra gente ter evoluído,
junto com a tecnologia. Exatamente, porque assim, a gente buscar, tem coisa que tudo bem, coisa engraçada, eu chamo de TikTok lá e tal, até o Reels aqui. Na hora do almoço, isso aqui eu acho mais engraçado, isso aqui eu não acho engraçado, isso aqui eu acho mais... Tudo bem, isso daí beleza, mas agora em questão de opinião política, em questão de homoafetiva, em questão seja lá o que for, seria muito bom se a gente não buscasse aquilo que tem a ver com a minha opinião, com aquilo que brilha os meus olhos e tal, não sei o quê. Porque, de novo, é aquela ideia lá da massa que a gente tava falando. Então, tipo assim, viu um, não fez nenhum peso, viu dois, não fez nenhum peso, viu três, veio um monte de gente, pronto, tornou aqui uma verdade. E não é bem por aí. Isso daí é perigoso. O ideal é que se a gente tivesse uma maturidade, seja lá do que for, do que a gente tá falando, mas uma maturidade mesmo de senso, de espiritualidade, íntegro mesmo, viesse uma pessoa falar com a gente que não gosta e a gente respeitar a pessoa e não virar uma nossa que não sei o que, sabe? A gente deveria estar fazendo os porquês, falando os porquês e perguntando os porquês para querer saber a gente se amar mais, e não porque no sentido já provocativo da situação. Por quê? Não, mas por quê? Entendeu? Pô, por que você pensa assim? Não é porque... Meu, nossa, mas por que você pensa assim, cara? Cara, por que você pensa assim? Meu, putz, não faz sentido, entendeu? Eu falei, não, uma pessoa que ela fala um porquê assim, ela não tá querendo saber. Ela tá querendo tentar. Ela tá querendo ser convencida. E aí a gente não tem esse objetivo. Nunca. A ideia é que, tanto aqui, como eu acho que deveria ser uma ideia boa pra gente, é a gente aprender junto. É o que a gente falou assim, meu, se você discorda e tal, legal. Mostra pra gente sua opinião e vamos crescer junto. Não quer dizer que eu também tenha que concordar com você, mas vamos crescer junto. A ideia é essa. O fato é, estamos abertos para crescer junto? Ou não? Tipo, eu já penso assim, poucas. Nisso daí a gente vai se tornando cada vez mais individualista, cada vez mais separado. Amizades antigas e tal já não existem mais, porque um depois de uma certa idade seguiu uma linha, aí o outro depois de uma certa idade seguiu outra, e aí por causa disso ninguém se respeita mais e amizades antigas, bonitas, se desfizeram. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado um pouco do que a gente fala. Pra você ver como que o assunto é tão extenso, a gente chegou aqui falando, né, sobre o tema do assunto, que é filhos gays de pastores, mas olha para onde vai o leque, né? Então, assim, o que a gente acredita de novo, né, para não ficar muito longo, é que não, com comprovação de estudos e na Bíblia que a gente acredita, não nasce gay. É uma decisão e que a pessoa toma depois de um tempo, né? Agora, o que os pais vão fazer, aí, pra mim é básico de pai e mãe. Não importa. É uma pessoa. Você vai amar do mesmo jeito, vai respeitar. Gente, se o filho quiser trazer namorado em casa... É isso aí. É mais um amigo. Conhece ele, ama ele e é isso. É mais um amigo na família que que depois pode ser um filho também, né? Porque eu ainda sou antiquado. Né? Eu sou desses, né? Eu sou novo, né, amor? Não. Olha. Não sou, amor? Não. Gente, domingão eu faço 32 anos. Sou novo. Tá careca. Então, assim, eu ainda sou antiquado, eu penso assim que eu casei com a minha esposa, eu ganhei mais uma mãe. Uma pessoa, quando eu tiver filho, meu filho se casar, eu ganho mais um filho ou filha. Olha a cara de sono. Olha a cara de sono, pessoal. Ai, papaizinho, tô com sono. Então eu acredito nisso. Então se meu filho, quando eu tiver, minha filha, se casarem, eu ganhei mais um filho, mais uma filha. Então tá vendo como não entra já? Tipo assim, nossa, é uns assuntos que aí não bate. Eu vou amar mais, vou amar menos se meu filho decidir ser gay ou coisa do tipo. Não, gente, nossa, pra mim, entendeu? Esse daí é um assunto de que não deveria nem existir no nosso meio. O fato de que pais desejarem algo para o filho, tudo bem. Isso daí tudo bem. Mas agora, se o filho escolheu tomar um caminho diferente, o que cabe ao pai e mãe, gente, é amar, não é? Isso agora puxando para outro assunto que fica para os próximos vídeos, falando até de profissão, né? Agora não falando mais de escolha sexual, mas falando de profissão. Nossa, até eu queria que meu filho fosse isso que não sei o que lá, mas o filho foi para outra linha. Gente, isso
né, ter uma família dividida por causa disso, então entendeu? Mas fica para o próximo vídeo aí pra gente falar sobre essas coisas. Então temos aí mais novos vídeos. Mas mandem aqui depois os seus as suas ideias, seus comentários e manda também. Ô, gente, o que você fala? De vídeo também, exatamente. A gente fala, a gente pesquisa, a gente vai atrás. A gente vai atrás, bíblica pesquisa. E cientificamente. É isso aí, tá bom? Esse é o nosso compromisso com vocês, porque essa é a nossa mesa da comunhão, tá bom? Então fica aí mais o nosso abraço, as nossas opiniões, tá? E de novo, se você não concorda, show de bola, não quer dizer que a gente tá aqui para falar se a tua opinião é a verdade ou não, a gente tá aqui para falar da nossa, tá bom? Então é isso aí. Deus te abençoe, fique na paz, fique com Deus, que Deus realmente te guarde, essa é o nosso desejo, guarde você e sua família em nome de Jesus, com amor fraternal, que sua família fique cada vez mais próximo, porque uma vida vivida sozinho não é viver. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.